Olá amigos, sejam bem-vindos ao Naturalista com Rogério Favila e a segunda parte da nossa série Como Funciona uma Floresta. E no caso aqui mais específico, a Mata Atlântica Pluvial de altitude da Serra dos Órgãos, né, aqui na região de Guapimirim, bem na base da serra, né? Então eu queria começar essa segunda parte alertando as pessoas que gostam de passear nas florestas e não tem muita intimidade e que tem com razão, é claro, medo principalmente de predadores, cobras, aranhas, lacraias, vespas, escorpiões e todo tipo de criatura que pode realmente machucar ou causar danos mais graves. Mas também tem que se preocupar e muito com a coisa mais iminente que ocorre a todo momento na floresta, que é o que cai lá de cima, né? Todo esse material que cai diariamente aqui, formando o solo da floresta e a base de toda a cadeia alimentar que sustenta esta bela paisagem, esse belo ecossistema que nós temos aqui. Então, quando essa folhagem cai, as primeiras coisas que começam a acontecer aqui são as bactérias que começam a decompor aqui a celulose, a lignina e outras substâncias mais complexas e difíceis de quebrar, né, moléculas grandes, né? Começa aqui essas vagens leguminosas, né? Temos aqui também. Aqui. Isso aqui é a pindaíba. O brasileiro já está bastante acostumado a isso aqui. Isso aqui é uma anonácea comum. E várias espécies que aqui no sudeste se chamam de pindaíba. É bem comum aqui na Mata Atlântica, né, do sudeste brasileiro. Então vou deixar essa pindaíba para lá e voltar aqui. Então aí começa a decompor essas camadas e logo depois vem aqui os fungos, né? Aqui estão esse aqui. Esses fungos bola aqui, chamadas bolas pufantes, né, puffballs, e também conhecidos aqui como bexiga de lobo, né, são do gênero Lycoperdon. E eu creio que essa espécie é o Lycoperdon perlarum, né. Mas de qualquer maneira, esses são muito interessantes porque eles criam esses corpos de frutificação, né? O vegetativo aqui é uma série de fibras que está aqui espalhada embaixo do solo, e quando chega a época de expelir os esporos, essas estruturas saem, né, os cogumelos, propriamente dito, e expelem os esporos através de pequenas aberturas que, quando estiver maduro, ele vai expelir como um puff, né, assim, jogando no ar. Diferente dos seus primos de chapéu, que abrem e os esporos são lançados através daquelas lamelas que tem embaixo do chapeuzinho do cogumelo e eles caem. Mas eles pertencem à mesma ordem, a Garicales, né? Eles aqui eram classificados antigamente num grupo próprio, uma clade própria, mas atualmente eles são colocados na família Agaricácea, né, da ordem Agaricales, junto com seus primos de chapeuzinho, né? Então tá aí, curiosidade. E eles se decompõem aqui, eles são saprófitos, né? Eles se decompõem a matéria. Temos aqui uma mudinha aqui de leguminosa buscando o seu lugar ao sol, literalmente, né? E aqui, ó, temos um buraco de um roedor ou talvez de uma aranha caranguejeira de bom tamanho, né? E essas criaturas que fazem buracos, até os tatus que fazem os buracos maiores e tal, essas criaturas elas ajudam a aeração do interior do solo, como também abrem caminhos para os nutrientes irem para mais fundo, né, do solo, alcançarem níveis mais fundos. E as diversas camadas têm diversas criaturas que participam ao longo do tempo dessa brincadeira, né? Então aqui, por exemplo, temos as camadas de solo, diversos níveis de decomposição, né? Aqui em cima está mais seco, né? Mas aqui embaixo se mantém úmido. Aqui. Esse é o solo formado pela decomposição desse material, né? Se agregando sedimentos ao solo
é aqui que está a origem, né? Então, pequenos insetos como colêmbolos também, né, fazem parte desse microcosmo de atividade incessante nessa complexa rede que tem aqui embaixo. Podem ver aqui, ó, que se chama de raízes aqui, espalhadas por toda parte, também formando uma trama que ajuda a segurar o solo, né? Então vamos ver na medida do possível as interações. E eu de curiosidade aqui, eu coloquei um microscópiozinho digital moderno e fiz uma imagem aqui de aproximação desse Lycoperdon aqui, né? Fiz aqui um aumento dele, vocês vão poder ver esses simpáticos cogumelinhos, né? Tá vendo só? Eles são globosinhos, chama-se clepa. E os Lycoperdon, quando são bem jovenzinhos e estiver totalmente branco por dentro, eles são comestíveis e são muito apreciados, principalmente na América do Norte. Existem espécies de Lycoperdon bem grandes, bem parrudas, mas esses aqui são pequenininhos, né, e formam esses grupinhos, né, Então embaixo aqui tem toda a rede que está decompondo esse material em que eles estão apoiados, né? Eles emergem e aí vão liberar seus esporozinhos com o seu puff de esporos. Então tá aqui, vamos ver aqui agora, para terminar essa segunda parte, uma imagem aproximada da superfície do Lycoperdon. Tá aqui. E um pouco do humus também, ali, vocês podem ver a imagem. Então é isso aí. Um grande abraço, nos veremos em breve para continuarmos a nossa série Como Funciona uma Floresta. Nos vemos.